Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Veja aqui que são 4 tipos, 4 categorias de mal, né? Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Amém, irmãos? Então vamos estudar o versículo 6, que é continuidade do versículo 5. Amém? Aqui a palavra de Deus nos diz, nos mostra, o Salmo 91, todo ele é um salmo de proteção. É um salmo conhecido, um salmo protetor. Amém? Então o Altíssimo, o Senhor, Ele já conhecia a peste e o medo que se espalharia violentamente nesses últimos dias. Amém? Veja que esse salmo, ele parece e é bem atual. Ele é bem atual. Ele que está mostrando, né, a nossa realidade de hoje, o que está acontecendo no mundo. Pandemia, pestes, doenças incuráveis. Mas a palavra de Deus promete o que nesse salmo? Deus aqui promete nos guardar, promete nos proteger, nos manter guardados de todo e qualquer mal, de toda peste. Amém? Então ele diz assim, né? Nem peste que ande na escuridão. É a parte A do versículo 6. Não temerás, né? Nem peste que anda na escuridão. Amém? Nem peste que anda na escuridão. Esse mal que se nomeia aqui como a peste, esse é o único mal que o Senhor, Ele cita 2 vezes aqui no Salmo 91. Como o Pai, a palavra de Deus, Deus em sua palavra, Ele não desperdiça palavras. Ele deve ter uma razão específica para repetir a sua promessa. Então essa é a promessa, né? No versículo 3 ele diz o que? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Altíssimo conhecia a peste e o medo que se espalharia violentamente nesses últimos dias. Como que o mundo está hoje? O mundo ele está fervilhando de epidemias fatais que tem atingido milhares de pessoas. Por isso o Senhor, Ele prende a nossa atenção repetindo essa promessa. Que promessa? De nos livrar da peste, amém? Da peste, de todas as epidemias, de todo mal. É como se Ele estivesse falando. Eu disse no versículo 3 que você está livre da peste perniciosa. Mas será que realmente nós ouvimos? Né? Deus ele repete aqui só para ter certeza. Ele diz, né? Ele está aqui falando que nem peste que ande na escuridão. Então Deus está falando aqui para ter certeza que nós estamos ouvindo. Se nós estamos ouvindo, se nós estamos crendo na promessa.
Amém? Então ele diz: não temas a peste que anda na escuridão. Isso é tão contrário ao mundo que temos de renovar nosso modo de pensar, porque só então podemos compreender o fato de que não precisamos ter medo das doenças e epidemias do mundo de hoje. Amém? Lá em Gálatas 13 diz o quê? Que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nos resgatou da maldição da lei. No Êxodo 23, livro de Êxodo, versículo 23, a palavra de Deus diz, no versículo 25, que Ele nos livrará de toda a enfermidade. Ele é o Senhor que nos sara. Amém? Êxodo 23, o versículo é o 25. Deixa eu ler esse versículo aqui para você, que diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, e servireis o Senhor vosso Deus. Amém? E Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Esse é o nosso Deus. Essa é a promessa do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Continuando o versículo, ele diz aqui no versículo 6 do Salmo 91, ele diz: nem mortandade que assola o meio-dia, não temerei o medo da mortandade. Amém? Esse mal, que é chamado aqui mortandade, que inclui o mal sobre o qual a humanidade não tem controle, são os fenômenos que o mundo, de maneira ignorante, chama de atos de Deus, como tornados, enchentes, granizo, furacões, fogo. O Altíssimo nos diz plenamente que não devemos temer a mortandade. Esses desastres naturais não vêm do Senhor. Lá em Marcos 4:39 diz, que Jesus repreende o quê? A tempestade, e ela se acalmou. Isso demonstra que Deus não é o autor de tal coisa. Caso contrário, Cristo estaria contradizendo seu Pai ao repreender algo enviado por Ele. Amém? Não há lugar no mundo onde estejamos livres de cada mortandade e desastre natural. Jamais anteciparemos jamais vamos antecipar o que acontecerá. Quando menos esperarmos, como é que a gente vai, né? Mas não importa onde estejamos, o Pai nos orienta a correr para o seu abrigo, onde não haverá medo da mortandade, porque Ele não se aproximará de nós. É o que diz o versículo 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? A sombra do Onipotente descansará. Nós temos que habitar na presença de Deus, na presença do Senhor. Amém, irmãos? Não há lugar no mundo onde estejamos livres de cada mortandade e desastre natural. Mas em Deus nós estamos guardados. O Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, disse em sua palavra que não teríamos medo do terror, da seta, da peste ou da destruição. Eles não se aproximarão de nós,
se formos obedientes aos versículos 1 e 2, né? Que diz, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o quê? Ele é